Quando a pessoa vai no Google buscar sobre alguma coisa, esses portais hiperlocais, pode ver hoje aqui, bota notícias em Florianópolis no Google. Vai aparecer a NSC, NDTV, mas aí tá o De Olho na Ilha, tá o Portal da Ilha. Cara, quem diria que 2 portais hiperlocais vão estar concorrendo dentro da busca do Google com os 2 maiores players aqui da nossa região, né? Enquanto vale isso, né? Então, assim, a gente começa a perceber, assim, eu acho que o que poderia ter, sim, uma rede desses portais hiperlocais, que a gente tentou fazer uma época para se transformar num grande guarda-chuva, né? E valorizar esses portais hiperlocais aqui na região. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra Plateia. Jimmy em espaço novo. Espaço não novo, mas de um jeito novo. De um jeito novo, experimentando um espaço diferente. A gente tá aqui no Danco, do nosso grande parceiro Chuchu. De todas as horas aí. Fazendo Danco, mais bagunça, né? Fazendo mais bagunça aqui no Danco. Chuchu adora a gente fazendo bagunça com ele. E a gente tem novidade com o Chuchu vindo por aí, né? Vamos deixar o pessoal na curiosidade. Beleza. Mas tem novidades vindo por aí. Agradecer você que acompanha aqui o Jogando pra Plateia, que tá sempre seguindo os nossos episódios. Aproveita, curta o papo de hoje e essa vista aqui, esse ambiente que a gente tá hoje. E o assunto de hoje tá relacionado a marketing, a comunicação. Isso. E, de novo, e low carb. Tema... E low carb, vamos misturar o assunto também? Isso, exato, cara, exato. A gente tá recebendo hoje um cara que é um amigo de longa data, assim, que me acompanha a gente se fala desde o início, assim, dos primórdios que eu comecei a atuar de verdade em comunicação, e tem uma história que tem muitos pontos de contato com a nossa aqui no Jogando pra Plateia, porque é de comunicação e é um cara que acredita em low carb, certo? Vamos lá, Dudu Gentil, nosso convidado de hoje, fundador do portal De Olho na Ilha, um dos portais mais clássicos, respeitados aqui do nosso ecossistema em termos de notícias, fundador e sócio também da Nacional Vox, né? Sócio da Nacional Vox, e agora de uma nova iniciativa chamada Lead Squad, que tem o objetivo de potencializar vendas, né? Conectar o trabalho de comunicação com uma venda realmente acontecendo na ponta. Dudu, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jimmy, Ferrari. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, né? Eu venho acompanhando, Jogando para a Plateia já há muito tempo, e é um grande sucesso, e muitas pessoas que eu conheço, profissionais do mercado, até pessoas que já foram nossos clientes, parceiros, passaram por aqui, e quando eu recebi o convite fiquei muito contente de vir poder contar um pouco da nossa história, né? Tanto empresarial como pessoal, que eu vi também que a parte de low carb é uma pauta muito explorada por vocês, Sim. né? Então teve várias pessoas aqui que eu acompanho e tiveram vindo aqui falar sobre isso, e eu sou um case prático que low carb funciona, pode ser um estilo de vida e a gente melhora em todos os pontos, né? Da nossa um garoto história. propaganda de low carb também, cara. Isso aí, Meu Deus, todo mundo começa quer ficar, tipo, entra uma religião, né? O cara começa a chegar e começa a pregar. E no início, quando eu comecei na low carb, né, principalmente na cetogênica, a gente vê resultado muito rápido, e aí a gente tende a querer evangelizar todo mundo que está à nossa volta. Então, pô, lá veio o Dudu falar de farinha de amêndoa, veio falar de pizza com massa de couve-flor. Cara, então, por quê? Porque como a gente vê o resultado na prática, né, a gente tenta influenciar de alguma forma as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente nessa questão de low carb, alguns que tiveram aqui, né, tanto o Dr. Carlos Bastian como o Dr. Aranha, eles citaram, né, o Dr. Diner, que eu tenho a felicidade de ser meu tio, então eu tive um mentor de low carb em casa, né, o irmão da minha mãe, e eu vi a transformação primeiro nele, depois na minha mãe, emagreceu 30 e poucos quilos em um ano, e eu estava naquela fase, né, fazendo um monte de exercício, trabalhando pra caramba, fazendo exercício, não emagrecia. Aí o tio Zé, né, que é o Dr. Diner, ele falou assim: Dudu, só restrição de low carb para resolver, né, e dar certo. E o Dr. Diner, qual a especialidade dele? Ele é nutrólogo, né, ele é da parte de estuda low carb desde a década de 70, né, como o Dr. Aranha falou, e ele é um dos maiores estudiosos hoje de low carb, principalmente na parte cetogênica. E na nossa família, alguns são adeptos, né? A minha avó, que tem 95 anos, a minha mãe, a minha prima, meu primo. E que ele estuda há muito tempo. Há muito tempo, desde a década de 70. Imagina, o cara tem autoridade e aí ele mesmo tem dificuldade de convencer a própria família. Eu fico imaginando. Tem algumas pessoas que conseguem, têm facilidade, né? E no nosso caso ali, tiveram grande parte da nossa família que entrou nessa estratégia low carb. Teve muitas melhoras, né? Tanto na parte de disposição, na parte de controle de peso, né? Tem uma
parte muito saudável, né? Controle também anti-inflamação, né? Que a gente vê que o carboidrato ele é muito inflamatório, e eu observei isso muito comigo mesmo. Antes da low carb, questão na barba, ficava inflamado e tal. Hoje eu não tenho mais inflamação nenhuma, não tenho mais nenhum tipo de problema em relação a isso. E quando eu implementei essa estratégia, hoje ela já faz parte do meu estilo de vida, né? E a gente tenta aos poucos, a minha esposa também, né? Mas o teu tio provavelmente estava vendendo essa ideia faz tempo já. Já. Né? E aí tu tava, como é que era a cabeça de antes? A minha cabeça de antes era o seguinte, eu era um cara que eu gostava muito de massa, gostava muito de Nutella, cerveja, então eu não conseguia introduzir isso, né, no meu dia a dia. Não entendi, talvez não via nem que era viável. Que era viável, a gente acha, eu não consigo, né? Então eu tive uma virada de chave muito forte na minha vida ali, quando a minha esposa ficou grávida em 2016, em 2015, aí o Bernardo estava para nascer e tal, então eu voltei a surfar, eu estava muito gordo na época, eu estava com 92 quilos, tenho 1,68 m, então eu estava muito gordo mesmo e eu sentia forte, não tanto, né? Eu não achava que estava gordo. E aí eu comecei a surfar em 2016 ali, voltei, o Bernardo nasceu e eu fiquei fazendo muito exercício, mas eu não emagrecia porque eu não tinha mudado a minha estratégia, né, de alimentação. E aí, 2019, essa história já virou até cômica junto aos meus amigos, porque eu estava um dia surfando na Praia Brava, e isso era, sei lá, 25 de maio, as datas eu sei muito bem porque marcaram, né? 25 de maio de 2019, eu estava surfando na Brava, era um dia de pesca da tainha, então eles liberaram só final de tarde para quem estava lá, então tinham poucas pessoas na água. Cara, e lá no costão direito da Praia Brava, quem surfa sabe, tem uma onda que tu pega direto lá do lado do costão, e se tu pega uma onda boa, tu vai quase até o rancho de pescador lá embaixo. Uhum. E eu peguei essa onda. Eu tava voltando pro outside, assim, sentei lá, felizão. Aí tinha dois gurizões, dois surfistas perto de mim, mais novo, 15, 16 anos. E eu vi eles entre eles conversando assim, pô, cara, tu viu ali o pançudo de vez em quando pega uma onda boa. Cara, aquilo pra mim foi um soco na boca do estômago. Imagina, ali, cara. E aí, pô, aquilo ali me chegou assim, caramba. Chegou até a sair da água, né, aí cara? Eu olhei assim minha barriga, eu falei, cara, eu tô muito gordo mesmo. E aí naquele dia, eu nunca me esqueço, não falei nada pra ninguém, mas tava com aquilo na minha cabeça. Aí eu fui no cinema ali no Iguatemi com a minha esposa, com a minha sogra e com o meu filho. Daí eu falei, cara, eu tenho que arrumar alguma coisa. Pegou uma pipoca doce? Não, eu tenho que arrumar alguma coisa pra sair dessa inércia, né? Pra mudar essa realidade. Aí eu entrei na Saraiva e quando eu cheguei lá, assim, eu entrei na Saraiva e tinha um livro ali, O Milagre da Manhã. Daí eu falei assim, cara, gostei disso, vou lá. Uhum. Aí eu peguei, li a parte de trás do livro, pô, acorde todo dia às 5 da manhã, faça os rituais e tal, mude de vida, medite, tenha o corpo de ser, medite e tal. Falei, cara, isso é pra mim. Daí eu fui lá, comprei o livro, não falei nada. Aí fomos no cinema, na volta, a minha esposa, cara, que livro é esse? Não, Milagre da Manhã, vou começar a acordar todo dia às 5 da manhã, vou mudar minha vida e tal. Cara, a gente tava no Santa Mônica, no Iguatemi, né, agora Vila Romana. A minha esposa e a minha sogra vieram rindo no carro do Santa Mônica até Jurerê. Puta, velho. Porra, o quê? Vai acordar às 5 da manhã? Pô, aquilo ali começou a me incomodar. Eu falei, cara, agora é mais uma coisa que vai fazer eu sair desse nessa e botar pra quebrar, né? E aí foi isso, cara. Comecei a ler o livro no sábado à noite mesmo. No domingo, dia 26 de maio, ali eu acabo o livro. Segunda-feira, às 5 da manhã, eu comecei a fazer todo esse ritual da manhã, que são os 6 passos ali, né? Acordar, meditar, escrever, visualizar, fazer exercício e tal. E eu fui do dia 27 de maio, e foi muito engraçado, porque todo dia, e aí hoje fosse de novo 5 da manhã, não, acordei, daí foi uma semana, foi um mês, 2 meses, eu fiquei 1 ano fazendo o ritual da manhã. E nessa época eu consegui emagrecer 10 quilos. Então, em 2020, ali, quando completou 1 ano, eu tinha emagrecido 10 quilos, mas ao mesmo tempo não tinha emagrecido tudo que eu queria. E aí foi quando, né, o meu tio, né, o Dr. Diner, falou assim, cara, Dudu, não adianta tu sair correndo 6 vezes na semana, que nem um louco, e não mudar a tua estratégia de alimentação. E aí, dia 11 de junho de 2020, eu entro na estratégia de cetogênica. E foi de direto lá pra cá, cetogênica? Direto. Porque na realidade tem muita gente que fala, começa devagar, vai fazendo... mas é que eu sou um cara assim, quando eu boto na cabeça, cara, demora, né? Mas quando eu boto na cabeça uma coisa, eu falei, cara, se eu for pra fazer, eu vou fazer certo desde o início.
E aí eu fui ali muito específico na... Cetogênica, mas que o pessoal fala que tem, digamos, até 30 gramas de carboidrato É, bem por dia. pouco. Mas tem gente que diz que zera, que é mais fácil ainda, não sei o quê. Então, assim, eu fui muito, daí eu virei carnívoro direto, né? Muito ovo, frutas vermelhas, né? As frutas vermelhas, abacate, com baixo índice glicêmico e tal. E aí eu fui ali, cara, eu comecei dia 11 de junho de 2020, eu já tô até hoje nessa estratégia. Como é que tu montou, assim, é uma pergunta que eu sempre faço, porque eu acho que isso cria uma imagem de viável na cabeça das pessoas, né? Qual foi o cardápio que tu explorou, assim? O que é o cardápio que tu explora no teu dia a dia? O que é o teu arroz com feijão? O que eu tenho feito, né? Desde essa estratégia ali, como eu sei dos 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidratos, eu sei que eu posso bastante proteína, um pouco de gordura e quase restrição zero de carboidrato. Então eu tenho ali, eu já me condicionei a saber o que eu posso comer dentro desse dia. Então é muito base de carne, queijo, ovo, abacate, as frutas vermelhas. E aí eu vou me adequando e eu consigo muito bem ir levando, né, nesse processo. Tipo assim, dia a dia, por exemplo, tu cozinha o teu próprio alimento todo dia? Ou tu consegue ter controla uns dias fora? Ou eu faço em casa, muitas vezes, ou quando eu vou almoçar fora, vai em buffet e tal, eu sei muito bem que eu posso pegar a proteína, pegar a salada. Quando vou comer algum carboidrato, principalmente aqueles carboidratos, né, acima da terra, né, que não tem tanto amido e tal. E aí eu vou fazendo essa estratégia e vou muito bem. Tanto a parte social, isso é uma coisa que todo mundo fala, pô, mas como é que eu vou fazer uma low carb, né? A parte cetogênica, se a gente tá sempre em evento social, é tudo muito, é massa, é isso, é salgadinho, docinho. Eu falei, cara, tem que saber, né? Eu me condicionei a isso, eu sei o que faz bem para mim, vi essa mudança. Então eu consegui indo nesses eventos, quando eu bebo ou vinho ou gin, não bebo mais cerveja, então cerveja também é muito problemático, né? Muito carboidrato, incha, tal, da famosa barriga, então isso eu eliminei, né? E aí eu não tenho vergonha nenhuma de chegar num lugar, se eu vou jantar na casa de amigos, que é massa com frutos do mar, eu só vou lá e vou catar os frutos do mar e não vou comer massa. Né? Eu vou comer hambúrguer, eu tiro o pão e vou comer só a carne. Papai já que é difícil, né? Separar uma coisa. Então, assim, eu tento me policiar quanto a isso. E foi assim, também outro ponto que o pessoal sempre fala, que é difícil você ficar perfeito o tempo todo, né? Você, de vez em quando, dá uma jacada, vamos dizer assim, que chegar... tem vezes assim, né, quando muitas vezes a gente vai lá e sai pra jantar, alguma festa com os amigos, aí eu falo que o Dudu não come doce, não come carboidrato, mas às vezes quando eu tomo um pouquinho mais, estou um pouco bêbado, aquele cara lá come um doce, uma coisa para tentar dar uma melhorada. Mas isso é uma exceção, né? Não deixo virar regra, então se tiver um dia que eu vou comer um doce ou comer alguma coisa de carboidrato, eu já no outro dia faço um jejum já mais alongado ali. Tu usa jejum também? Uso. Como é que tu tem feito? Cara, meu jejum até eu vi o último podcast do Dr. Carlos Basti ali, cara, o jejum acontece. Eu não programo, porque se a gente programar, não funciona. Às vezes, que nem hoje, né? Hoje eu acordei, fui pra academia, tomei água, tô até aqui, provavelmente eu vou comer 2, 3 horas da tarde, vou almoçar. Né? Então ele vai acontecendo, o dia a dia vai indo e eu me sinto bem, né? E não tem problema nenhum. Mas eu não programo assim, não, vou fazer jejum toda quarta-feira e tal. Não. Sabia que eu me dei muito bem com o jejum, assim, né? Eu tinha uma coisa na história de low carb, porque o low carb também transformou pessoalmente a minha maneira de enxergar. Porque eu já testei um monte de dieta, um monte de coisas, e eu me dei muito bem com o low carb. E o jejum pra mim foi engraçado, porque uma coisa que eu achei que eu fosse ter muita dificuldade era abrir mão do café da manhã. Pra mim, comer um pãozinho no café da manhã e tomar um café... Uma geleia. Era um negócio que eu não admitia abrir mão. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir abandonar isso. Eu me lembro que tu falasse isso. Eu falei assim, claro, imagina, tranquilo. Exato. E aí beleza, daí eu um dia peguei e me desafiei, eu falei, quer saber, não vou tomar, só tomar o líquido, né, o café mesmo ali, propriamente dito. E não comi. E aí, cara, isso começou a funcionar pra caramba. Então, hoje pra mim é natural eu jantar ali até umas 8 horas... E aí depois só almoçar no outro dia, né?
Então, claro que eu quero. Agora, meu próximo passo é inverter. Eu quero não fazer quero fazer aquela. Como é que é? Early time restricted eating, né? Tipo, comer só de manhã, né? Isso. E aí não fazer o jejum à noite. Mas o jejum é legal, cara. É um negócio que é interessante, assim, como teu corpo se adapta. Né? E a gente vê uma melhora muito forte. A minha noiva perdeu um monte de peso com jejum, cara. Um monte. A parte cognitiva, né? A parte de concentração, isso vem muito, né? E quando. Isso eu não tô falando como profissional da área de saúde e tal, mas eu vi porque eu vi acontecer comigo mesmo, que é a questão de tu alinhar a cetogênica, low carb junto com o jejum, daí parece que potencializa, né, os resultados, né, dessa estratégia. Sim. E como é que foi esse processo, digamos, o pessoal sempre fala, né, quando corta o carboidrato, então começa a perder muita água rapidamente, então perde alguns quilinhos muito rápido, assim, né, e depois disso começa a entrar no platô, que eles chamam, que não tem muita mudança, e depois tem que ficar persistindo. O corpo se adapta, né? Cara, muitas vezes, assim, tem umas estratégias de choque, né, que a gente faz, que às vezes tu tá muito rígido ali, tu pega um dia por semana e dá um choque no corpo para ele meio que acordar e voltar a funcionar de novo, né? Então, quando eu estava muito naquela fase muito restritivo mesmo de carboidrato, às vezes a cada 15 dias eu fazia uma refeição de carboidrato para dar um susto no corpo, né, como se fala, e depois ele voltar, né, de novo. Então, só que hoje eu já tô, acho que 1 ano e meio, muito controlado assim nessa parte de carboidrato. E aí, claro, volta e meia eu como, mas tento optar por carboidratos, né, melhores, né, com absorção mais lenta, para poder... Mas tu conseguisse ver, tu estavas acompanhando teu peso, assim, estavas marcando toda semana? Cara, eu não acompanhei. O que eu fiz? Isso é uma coisa que eu não queria me frustrar, né? Porque antes, quando eu usava outras estratégias para tentar emagrecer, a gente ia lá, deixava de comer, quando ia na balança 100 gramas, 200 gramas. Então, quando eu entrei nessa do low carb, né, que foi dia 11 de junho de 2020, eu falei, cara, eu vou me pesar no início e vou me pesar só depois quando eu achar que tem que pesar e ver o resultado. Então, eu comecei no dia, acho que foi 91 quilos eu devia estar naquela época que eu comecei a low carb, e aí agora eu tô com 69,5, 70 quilos que vai oscilando, né? Mas então eu perdi mais de 20 quilos, né, nesse processo, e como eu perdi esses quilos, né? Ou seja, eu eliminei, foi muito na pandemia, e a gente ficou 2 anos quase enclausurado. Quando eu comecei a voltar para os eventos, reuniões, muitas pessoas nem me reconheciam, né? Eu chegava assim, pô, mas é o Dudu mesmo, cara. Isso aconteceu comigo, né? Lembra? A gente se encontrou no evento, eu falei, cara, eu te reconheci, mas tu tá muito diferente. Isso foi comum, assim, né? As pessoas não se reconhecerem. E no início ali, cara, quando eu me olhava, eu falei assim, caramba, cara, eu sentia uma diferença muito grande. Então eu tenho muitas fotos ali de antes e depois, que às vezes eu boto no Instagram só para brincar e às vezes tentar estimular alguém, né, que queira sair dessa inércia. A mudança é drástica. Vamos entrar nessa lado da comunicação, então. Que passasse por uma experiência bacana, então eu queria tentar passar isso para outras pessoas, começasse a usar o Instagram para chegar e fabricar o antes e depois. Como é que foi esse processo, assim? Tu acha que consegue convencer as pessoas, por exemplo? Cara, teve algumas pessoas que eu vi, assim, que entendem ali e tentam, né? Que a gente vê que foi assim, pô, tu chegou e me mostrou que é possível, né? Porque, cara, quem me conhecia antes via assim, cara, é impossível o Dudu emagrecer, né? Então eu tive vários amigos assim que ficavam naquela, pô, nunca vai conseguir, não sei o quê. E aí agora eles ficam olhando assim, e eu tive que me abdicar de muitas coisas, né? Tipo, antes era muita balada, muita comilança e tal, então eu fui me afastando. Eu sou um cara agora muito mais do dia do que da noite, né, o que faz todo dia eu acordo ainda, estou acordando 5h25 da manhã, não faço mais aquele ritual da... Percebesse a diferença no sono ou não? Percebi. Hoje, se eu dormir 6 horas por dia, eu tô zerado. Eu acho engraçado também, desde que eu comecei a fazer a restrição de carboidrato, eu tenho acordado cedo, sozinho, direto, e assim, é muito engraçado como eu não sinto falta do sono. É muito louco. Então, assim, 6 horas ali pra mim resolve muito bem, eu acordo, e muitas vezes antes do despertador, né, eu boto o despertador todo dia 5h25, hoje era 5h10, eu tava acordado. Eu acho que eu desconfio que ele faz algum tipo de impacto no ciclo circadiano, né? Eu acho que tem um processo de sincronizar com o sol, acho que funciona melhor, talvez, com uma dieta melhor. Isso ajuda muito, né? Então, até na parte empresarial ali, né? Eu vi muito, né? Quando eu comecei a low carb, eu fui muito mais acelerado, cognitivo ali, né? Principalmente na parte de decisão, né? Então, até indo um pouco, acho que é legal falar um pouco da minha história em termos de
profissional. Sim. Esse ano completou 20 anos que eu sou formado na UFSC, né, em administração. Né, então, nossa turma na UFSC ali foi uma turma que teve o privilégio, que foi muito legal, que quando o Esperidião Amin, ele perdeu o governo do estado para o Luiz Henrique na época, ele volta para a universidade para dar aula, e a minha turma foi a primeira turma que ele deu aula depois de tanto tempo na UFSC. Então ele foi o nosso paraninfo, né, trouxe pessoas fantásticas ali para dar palestra, né, presidente da Gol, da editora Abril, cara, ele trazia os amigos dele para dar aula, então as aulas eram muito concorridas, né, e naquele momento ali nossa turma tinha uma frase que era: enquanto uns choram, outros vêm de lenço. E isso a gente vê muito assim na minha trajetória empreendedora, assim, é muito disso, sabe? A gente vê as coisas acontecendo, se não tá bom, cara, vamos buscar alternativa. Né? Então, e como é que foi então? Fizesse administração e entrou em comunicação como? Aí explicando um pouco da trajetória, eu faço administração. A minha primeira experiência profissional foi na Escola Dinâmica. Escola Dinâmica foi, né, a escola fundada pela minha tia, Dona Ângela, e a minha mãe. Né, tem uma unidade aqui, inclusive. Tem uma unidade aqui, inclusive, na Primavera. Então eu comecei lá fazendo estágio, né, nessa parte, né, fui ajudar na unidade ambiental lá na época, eu tinha 20 anos, se eu não me engano, 20, 21. E aí comecei ali e na época de El Divino, ali na balada, conheci um amigo meu, o Fábio Amboni, trabalhava na Fiesc. E aí ele disse: pô, Dudu, a gente tá precisando um cara lá para estagiar no centro das indústrias, não queres tentar lá? Eu fui lá, apliquei, passei, e ali foi o meu primeiro ponto com comunicação, porque foi muito engraçado. Naquela época tinham 2 projetos na Fiesc, um era o Ciesc Data, que era um provedor de hospedagem para sites da indústria, e o outro era um Indusplace, que era um marketplace para a indústria vender direto para o mercado, né? Legal. E, cara, aquilo ali, como era um projeto muito inovador, quem que vai cuidar dele? Não, bota estagiário para cuidar. Então, ali, cara, eu tive uma experiência muito forte, né? Isso a gente tá falando, eu fiquei na Fiesc de 2003 a 2005, né? Entrei como estagiário e, na minha época de estagiário, eu cuidava desses 2 projetos. Mas não era uma pretensão tua, comunicação, marketing, não? Cara, assim, eu gostava, né? Tanto que na faculdade eu tinha duas vertentes, assim. Eu gostava muito de RH, de recursos humanos, cheguei até a fazer meu TCC, comecei em recursos humanos, mas aí quando eu fui para a Fiesc, comecei a trabalhar no centro das indústrias, eu tive muito esse lado da comunicação e do marketing, porque a gente se lidava com as indústrias, com o marketing das indústrias, para apresentar tanto o Ciesc Data, que era um provedor de sites para a indústria, como o Indusplace, que era um marketplace. Cara, aquilo ali me chamou tanto, assim, eu falei, cara, eu acho que aqui é a minha área. Tanto que daí eu mudei, fiz o meu TCC na UFSC, na época foi um plano de marketing para o centro das indústrias, né, de Santa Catarina, e a partir dali deslanchou e aflorou esse meu lado, né, de marketing e de comunicação. Tanto que eu saio da Fiesc, fui desligado em 2005, e aí lá dentro mesmo, junto com o Fábio Amboni, que tinha me contratado, a gente tinha esse projeto, cara, vamos pensar um projeto para Floripa, um site, o De Olho na Ilha. Então a gente estava lá trabalhando e começamos a fazer esse esboço, e quando eu saí da Fiesc, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Foi a minha única carteira assinada da vida, foi essa da Fiesc, né, que eu fui efetivado depois de um ano de estagiário, daí eu saio. Aí eu fiquei ali, voltei para a Escola Dinâmica, trabalhei junto, daí já num cargo mais de assessoria da direção, né, junto a minha tia, fiquei ali um tempo, mas eu falei, cara, não é isso que eu quero, sabe, eu acho que daí me chamou ali, cara, vou botar esse projeto do De Olho na Ilha no ar. Vou empreender. Aí na época eu até liguei pro Fábio Amboni e falei, pô, Fábio, cara, vou botar o projeto no ar. Isso era 2006, cara? Aí começou, era 2006 para 2007. Aí e aí, o que tu acha? Não, cara, toca sozinho, eu não tô aqui na Fiesc ainda, posso tocar? Pode, não tem problema nenhum, não. Cara, eu comecei a fazer um esboço mais claro ali do De Olho na Ilha, e 2008, né, teve um primeiro financiador do meu projeto, foi a minha avó, né, a dona Dirce, que está viva até hoje, sempre me apoiou ali, e eu cheguei assim, pô, Val, eu preciso emprestar de um dinheiro que eu vou fazer um site, que vai ser a minha empresa e tal. Aí, nunca me esqueço, era R$ 2.600 na época. E aí, nessa época, pô, quem que eu vou contratar para fazer o De Olho na Ilha, né? E como eu tinha feito um MBA em 2005, quando eu estava na Fiesc ainda, eu conheci o Gustavo
Gustavo Trentini, que era da National Vox já, ele tinha junto com a Adalberto, né, a empresa. Que já existia, então? Já, em 2005. Já era agência e tal? Já era uma produtora de sites. E aí, na época, eu falei, quem que eu vou contratar, né, cara? Eu lembrei do Gustavo, chamei ele, cara, ó, tu vai fazer o De Olho na Ilha. Aí, quanto é que era? 5 mil e pouco na época, era muito dinheiro. Eu falei, cara, eu tenho R$2.600. É pegar ou largar, né? Daí ele disse, não, cara, vamos. Daí foi o De Olho na Ilha entrar no ar em 26 de junho de 2008, no ar. Foi muito gratificante, assim, né, cara? E não rentabilizar alguma coisa era um negócio que eu nem sabia como é que ia acontecer. Simplesmente eu botei no papel e fui tocando. Cara, mas tem um portal assim, tu tem que ter uma estrutura. Como é que tu imaginou botar conteúdo lá dentro? Cara, como é que funcionou, né? Eu tinha uma coisa que era muito louca na minha cabeça. O que eu fazia? Eu não podia dizer que o De Olho na Ilha era um site de uma pessoa só. Eu queria mostrar que tinha estrutura. Então até o Gustavo, na época que era o fornecedor, ele achava muito engraçado. Eu falei, eu preciso 5 e-mails, cara. Diretoria, @De Olho na Ilha, contato, @De Olho na Ilha, financeiro. 5 e-mails e 5 bonés. Né? E aí ele falou, então, não, cara, fica tranquilo que vai dar certo. Daí as pessoas respondiam para o e-mail, encaminhava para outro, e ali eu fui montando estrutura. E eu tive uma sorte, cara, que muitas assessorias de imprensa deram um apoio nesse início. E o que eles viam? Eles mandavam as sugestões de pauta e eu publicava muito rápido. Então, isso foi criando volume. Então, a assessoria mandava as pautas muito rapidamente e eu publicava. Tinha essa visão, digamos, porque eu fico imaginando assim, eu quero chegar e botar notícias da cidade, coisa parecida, eu tenho que chegar e ter jornalistas correndo atrás da notícia. Eu tinha uma visão assim, cara, eu vou tentar escrever primeiro, porque, né, o editor @De Olho na Ilha, que é o e-mail até hoje, ele era uma das caixinhas que eu atendia na época, né, eu fui tentando ali, daí eu comecei a fazer relacionamento com as assessorias e eu vi que deu certo, porque a informação chegava. Eu falei, opa, aí tu vai e atende bem uma assessoria, ela já indica para outra, daí o De Olho na Ilha começa a ter corpo na busca do Google, né, com base em conteúdo, e aquilo ali foi crescendo. Foi dando vazão a essas pautas. A gente tem um relacionamento parecido com as assessorias de imprensa, mesma pegada também. A gente começa a receber uma pauta, começa a receber informação, eles começam a sugerir pessoas para a gente convidar para conversar aqui, e vem cada coisa bacana, assim, que a gente no menor espera. E às vezes, assim, o que eu notei, né, muitas assessorias trabalham de noite. E isso era uma coisa que eu estava sempre ligado. Então, a pauta, as assessorias mandavam à noite para as pessoas publicarem no outro dia. Eu recebia à noite e já publicava. Sim. Já amanhecia no ar. Já amanhecia. Então, o que a gente sempre entendeu em relação ao Google? Sempre que o primeiro conteúdo for o primeiro a aparecer, né, ele vai ser o mais relevante. Então, essa agilidade, a gente não era um portal maior, mas a gente era o mais rápido. E até hoje a gente tenta... Né, Mas esse é outro lado, né? Digamos, é o lado da audiência, o público que vai consumir o conteúdo. Mas fica imaginando que é um desafio. Você chegou a usar pago, tráfego pago? Não, cara, o De Olho na Ilha foi totalmente orgânico. Né? Isso é muito legal. A gente hoje tem uma indexação muito boa no Google, né? Completou 15 anos esse ano, agora dia 26 de junho. E a gente nunca investiu em tráfego pago, ele foi orgânico, tanto que ele demorou um pouco, né? Se a gente pegar ele teve uma curva um pouco demorada, mas agora ele entra numa estabilidade muito legal, porque todo o conteúdo que a gente publica, a gente tem hoje leitores do Brasil inteiro, muitas vezes até do exterior. Na época agora, entre outubro e janeiro, fevereiro, ali a audiência de outros estados é muito grande, né? Pessoas buscando para passar a temporada aqui. Então ele foi muito legal e hoje a gente tem uma pauta muito propositiva para a cidade. Se vocês forem observar, você já deve ter observado. Então a gente favorece muito, né, a parte de economia e negócios, tecnologia, né, a parte de variedades, né, e muito do dia a dia da cidade. Então a gente busca pautar, né, nessas frentes. E como é que é o desafio? Eu fico imaginando que tem muitos portais sendo criados o tempo todo, né? Como é que, digamos, falasse questão de posicionamento, fizesse uma explicação de como é que está funcionando a comunicação. Tem que ter uma narrativa, né? Tem que ter um suporte para o brand que está sendo construído. A gente, desde o início, De Olho na Ilha, a gente tinha um slogan que, desde o dia 1 até hoje, ele funciona, que é Fique por Dentro de Floripa. Então a gente tem muito essa pegada. Claro, a gente não consegue dar vazão a muitos temas factuais, né, porque a gente não tem equipe na rua fazendo reportagem, mas todas essas coisas legais que acontecem, né, de valorizar, né, tanto a parte de economia, tecnologia, variedades, que isso a gente pega shows, eventos, teatro, isso
tem bastante visitação no site, então a gente se posiciona dessa forma e a gente tem muitos anunciantes que acreditaram no De Olho na Ilha já há muito tempo, né? Se a gente pegar hoje o grupo Topcar, né, aqui de Santa Catarina, que agora está no Rio Grande do Sul, e todas as suas marcas, eles são 10 anos anunciantes do De Olho na Ilha. Nossa, mãe! Então assim, eu não sei se tem algum outro portal aqui na nossa região que tem um anunciante por tanto tempo e fiel, né, com todas as marcas, e a gente está falando de Land Rover, de BMW, de Mini, de Motorrad, né, e todas as outras que fazem parte, né, Jaguar, e todas que fazem parte do grupo. Então isso é muito legal para a gente, né, e dá esse suporte. Imagina, né? O próprio brand das marcas o próprio apoia. brand e também atrai outras marcas que fazem campanhas pontuais e assim, pô, se um grupo Topcar tá lá anunciando, então essa audiência é qualificada. Sim. Eles descobriram vocês ou vocês descobriram eles? Ali foi um meio a meio, assim, porque o que acontece? 2010, a National Vox ali, o Gustavo e a Adalberto, o que aconteceu? Eu acho que eles sofreram bastante porque eles dizem que eu fui o cliente mais chato da National Vox. Que o De Olho na Ilha, aquilo ali pra mim era a minha vida, né? Sim, então eu entrava lá, cara, e ficava do lado do desenvolvedor, cara, não, tem que mudar isso, mudar aquilo, e ninguém mais aguentava, né? Pô, lá vem o Dudu de novo, eu entrava por uma porta, os desenvolvedores saíam pela outra. Aham. E aí até brinco com o Gustavo, porque, cara, ele chegou e perdeu o cabelo, né? Começou a ficar careca. Eu falei, pô, foi por minha causa, né? Foi De Olho na Ilha. Aí eles viram, né, cara, que foi muito legal. De Olho na Ilha, ele teve essa ascensão organicamente e a National Vox estava muito posicionada como criadora de sites, uma produtora web. E aí eles me chamaram para ser sócio, para alavancar essa parte de marketing e comunicação que estava naquela época ali. A gente tá falando em 2010 ainda, a parte de, começou com redes sociais e tal. E aí eles de certa forma, uma agência de marketing, que teoricamente presta serviço, começou a verificar que ela precisava construir um ativo de mídia. Isso. Engraçado. Eu já vi essa história. Essa história, isso que eu ia falar. Cara, e assim, o negócio foi muito legal. Daí eles me chamaram, a gente tinha ali no centro da cidade, não sei se vocês lembram, ali perto da Ilhéus, né, perto da Câmara de Vereadores, que é onde ficava a National Vox, tinha um barzinho chamado Gato Mamado, Sim. que era um ponto de encontro ali na região, principalmente no happy hour, né, do pessoal que trabalhava. Tiveram eventos lá do Gelada Digital. Tiveram Gelada do Grupo Digital, isso, né, do Gelada Digital, foi ali no Gato Mamado. Daí o Adalberto e o Gustavo um dia estavam ali, me chamaram para ser sócio, a gente tomando um chopinho, e aí eu falei assim, cara, aceito com o maior prazer, só que é o seguinte, não tenho dinheiro. Uhum. Ele disse, não tem problema, cara. Vocês aceitam o De Olho na Ilha como para integralizar o capital? Sim. Não, a gente aceita. O De Olho na Ilha entra para National Vox, né, como um ativo da empresa e eu fico com 30% da National Vox já em 2010. Né? Então, a partir dali, a gente começou a ir para o mercado, né? Começamos a fazer reuniões e aí, em 2013, a gente começou a fazer alguns trabalhos para a Topcar, né, em termos de site, fez o site da BMW, da Mini, e ali foi dando um relacionamento e o De Olho na Ilha estava junto no nosso pacote e a gente começou a criar um relacionamento e foi muito orgânico, né? Né? Então, daquele tempo para cá, assim, tanto a National Vox como o De Olho na Ilha, hoje o Grupo Topcar é 10 anos. Cliente dos dois negócios da empresa. Dudu, eu acompanhei muitos sites, né? Acompanho até hoje muitos sites da National Vox e teve uma época, principalmente, que praticamente todo site que tu entrava era National Vox, né? E como é que foi mudar de lado da mesa, assim? Porque tu era o cliente chato no De Olho na Ilha. Como é que foi a experiência de mudar de lado e atender o cliente chato? Cara, aí é o que eu brinco com o Gustavo. Eu sofri na pele que ele sofreu, e é só olhar agora que eu tô careca igual ele, né? Aconteceu a mesma coisa, né? Mas, claro, agora a gente tá mais maduro ali em relação a essa questão, né, de cliente, saber identificar também quem é o cliente que tem fit com a agência, né, que de fato vai ser um parceiro para a gente ajudar a trazer os melhores resultados. Né? Mas isso é normal. Vamos entrar nesse assunto da comunicação, que eu acho que a gente tem aquela ilusão que quando eu uma empresa, eu tenho que fazer mais vendas. Aí o que acontece? Você chega, mas eu não tenho nada, não tenho site, não tenho nada, como é que o cara vai me encontrar? Então ele começa a fazer site, começa a fazer postagem em rede social e coisa parecida. Aí ele começa a olhar, fiz esse trabalho todo, mas não está fazendo nenhuma venda. Imagina deve ser a história de todo mundo. Isso é... Quanto cliente acha que vai criar um e-commerce que já vai sair vendendo, né? Exato, né? É uma loja no meio do deserto, né? Não, a gente pega... Cara, nesse tempo todo, a gente pega muitos clientes que chegam e falam, cara, não, eu preciso fazer uma loja virtual nova. Daí eu falo assim, mas vamos entender o porquê.
Não, essa loja não funciona. Mas o que não funciona? Não, cara, não vende. Aí tu começa a conversar, ele simplesmente investiu na plataforma e achou que ia vender sozinho. Vai vender sozinho. Então tem toda uma construção né, tem toda uma construção, né, cara, de autoridade, né, a parte de publicidade online, que é muito importante, o fit também do produto, o preço, né, com o mercado, que não deixa de ser igual, só mudou o meio, né, então tem que ter muito aderente um market fit em relação a isso, né, e sabendo que, claro, existem casos de crescimentos meteóricos, mas essa não é a regra. Sim. Então a gente vê muito isso, né? As pessoas acharem que vão botar um site, vai começar a fazer anúncio no Google e já vai sair vendendo milhões. Então, isso é um... Como é que vocês... É tipo você chegar e entrar numa rua cheia de gente, mas tá cheio de loja, aí você abre uma portinha e diz assim, bom, agora tá feito. Agora tá feito, pronto, agora eu vou vender horrores. Só que ninguém passa na frente do e-commerce. Mas, ô, Dudu, como é que vocês lidaram, ou se você entende que isso aconteceu dessa maneira, mas eu tive uma impressão que em um determinado momento o foco da internet foi tanto, e da comunicação, foi tanto para redes sociais, que a não ser os negócios, que o core do negócio era ter um site, né, um e-commerce ou um portal de notícia, mas a não ser nesses casos, os sites perderam relevância, assim, as empresas deixaram de entender a importância de ter um site. Tu percebeu isso? Muitas empresas se focando só em rede social. Como é que tu vê esse movimento? Cara, a gente viu esse movimento, né, as pessoas muito preocupadas com rede social, até na época teve uma moda ali, né, que era muito forte de o site ser a página do próprio Facebook, fazia um redirect. Isso. E a gente sempre falou, né, cara, tu botar a tua estratégia de comunicação em cima de um terreno alugado, que tu não tem controle, que se sair do ar, tu perdeu tudo, né? Então não faz muito sentido. Então o site, pra gente, cara, sempre foi e sempre vai ser o ponto central da estratégia digital de qualquer empresa, né? E o que a gente observou, principalmente na pandemia? Quando chega a pandemia, em 2020... as pessoas não tinham mais relacionamentos, não saíram de casa, as empresas também não podiam, né, fazer os approaches de mercado, fazer reuniões, enfim. Em 2020, a gente teve 85 projetos de site, de empresas que buscaram para refazer os sites, principalmente indústrias que nunca se preocuparam tanto com isso. Um volume enorme, né? Um volume enorme. E aí, 2021 também, isso vem numa crescente. Então, o que a gente está olhando? Sim, tiveram essas ondas de movimentos, de redes sociais, de inbound, que tudo é importante, faz parte da estratégia, né? Principalmente integração de canais, mas o que a gente vê muito, e até esse ano, né, 2023, muitos projetos, muitas empresas buscando para ou refazer o site, ou fazer um site do zero, ou ir para e-commerce, né? Então, o olhar, né, o que a gente vê no dia a dia é que essa preocupação voltou na essência. Né? Isso a gente tem visto. É que acho que não é uma troca, né? A autoridade e o relacionamento, o site é muito determinante. Mas talvez a descoberta hoje em dia foi para outros lugares onde a atenção está sendo retida, que é no caso das redes sociais. E o próprio Google, né? As pessoas falam muito de redes sociais, mas eu sou um cara que eu acredito muito na parte do Google, principalmente nas buscas orgânicas e também atrelado a campanhas de performance em Google Ads. E para mim ainda o Google é uma plataforma que não saiu de moda e nunca vai sair. Se pegar ao longo do tempo, ele vem e surge em outras plataformas, outras redes sociais, ainda, né? E ele ainda é muito forte. Mas ele já foi mais forte, né? Cara, eu me lembro de fazer busca sem parar, hoje em dia não faz tanto. Não faz tanto, né? Mas aquela pessoa que está buscando naquele momento de interesse, né? Tu não vai para o Instagram para buscar se tu quer um imóvel para comprar em Cacupé, por exemplo. Agora no Google tu vai. Então o cliente que está ali naquele momento de compra, no Google tu pega esse cara no momento de compra. Nas redes sociais tu pega ele por interesse, né? Ou oportunidade. Uma oportunidade ou por comportamento. Então a estratégia eu acho que é as duas. Tanto que na parte de publicidade online hoje, se for ver o casamento perfeito, é trabalhar Google Ads e Meta Ads, né? Sim, sim. Tu pega os dois lados, pega aquelas pessoas que estão sim já no momento de compra e pega outras que podem vir a estar por base em interesse. Eu queria entender como hoje está a estrutura de um projeto, né, de site, porque envolve muita coisa. A primeira coisa que eu fiz na vida de negócio, assim, né, foi em 2006, 2007, e eu fazia eu vendia de um amigo meu que era desenvolvedor, a gente vendia pacote de site de 4 páginas. Aí fazia o layout em Fireworks e programava no Dreamweaver. Dreamweaver. Pacote macromídia, macromídia. Então esse era o nosso business ali. Só que naquela época, cara, tu fazia um site de 4 páginas, era basicamente uma presença. Fazia em flash, né, as animações. Isso, a animação que botava aquele bonequinho em construção, né, enquanto tava fazendo.
e vendia isso e fechou, né? E obviamente isso, enfim, mudou muito. Hoje, e as pessoas não entendem que um site é um projeto, né? Um site é como construir um prédio, né, cara? O que hoje é satélite a um site, assim? O que um site precisa... Cara, hoje dentro da National Vox a gente tem uma metodologia, né, que foi validada nesses 18 anos, então a gente perde muito tempo sim na estruturação desse escopo e nessa definição, né, do que precisa ter o site. Então essa parte do projeto, né, se fosse um arquiteto, o projeto arquitetônico, como é que vai funcionar, quais são as funcionalidades, a engenharia, né? A engenharia que tem que estar por trás, muito bem validado, inclusive pelo cliente. Né? A parte visual também, isso é uma coisa que a gente viu, né? A gente só segue um projeto de site a partir do momento que a gente faz o layout da home, apresenta para o cliente tem que aprovar essa home para a gente poder dar sequência, e isso sempre no passo a passo. Então a gente tem um projeto macro, né, e essa é uma área que o Gustavo Trentini, que é meu sócio, ele que toca dentro da National Vox, né, com maestria aí nesses 18 anos, ele tem esse olhar de olhar um projeto como todo, fazer essa estruturação e aí sim dividir em 10 etapas até a homologação e entrega para o cliente. Hoje a maioria dos projetos que a gente tem feito, a gente está usando em cima da plataforma do WordPress, né, que é uma plataforma difundida, a gente não usa templates, não, são projetos únicos e exclusivos que a gente customiza em cima da plataforma do WordPress. Né? Então, isso dá uma liberdade também porque a gente gerir conteúdo. Até depois, né, dá aquela segurança seguinte, de repente a National Vox não tá mais dando, não fica refém. Não tá dando suporte ou não, por algum motivo não deu certo, ele sabe que se for para um outro cara, ele vai conseguir dar manutenção. Mais tranquilo, né? Demitir o cliente, né? Mais tranquilo. Só passa um usuário de senha, pronto. E isso hoje no mercado tá muito assim, né? Essa facilidade para os dois lados, né? A gente sempre fala, né? Tem que bater o santo, cara, tanto para um lado como para o outro. Né? Essa parte de energia ali, pô, tu pega cliente que tá junto, que tu vê, que abraça, né? Que a gente vê de novo o Grupo Topcar 10 anos, cara. Para uma empresa, né? Tá 10 anos junto com uma agência. Claro, tem erros, tem acertos, mas no todo, quando tu for vendo e tu vai junto construindo, é um casamento, cara, né? É um casamento e os resultados aparecem, né? Então a gente tem clientes aí de longa data, né, e a gente sempre trabalhou nesses 18 anos com grandes grupos empresariais. Isso foi uma coisa que chamou atenção, sabe? A gente foi percebido por esses grupos. Então, o Grupo Topcar, o Grupo First Group, né, que tinha na parte, trabalhava com a Azimuth, com a Atlantis, tinha a distribuidora First Log. Então, a gente sempre trabalhou com grandes grupos empresariais e por eu e o Gustavo sermos sócios, estarmos sempre juntos no projeto, eu acho que isso faz uma diferença bem grande. A gente tem uma limitação, sim, né, na questão física de pegar poucos projetos mais bons, mas os projetos que a gente está junto, a gente vai e tenta tirar o máximo possível, tanto do nosso lado como do lado da empresa. Legal. E hoje, como é que tu enxerga, assim, né? A gente viu um assunto que eu e o Ferrari sempre trazemos para a mesa, é a comunicação na nossa região, né? A conexão dessas coisas. E, enfim, o mercado mudou bastante, as coisas foram se adaptando, né? A essa nova realidade, mas a gente sente que tem muito a ser feito ainda aqui na nossa região em termos de comunicação, né? Então a gente tem portais muito consolidados, tem players que já estão há bastante tempo, mas não tem um olhar do mercado que enxergue isso com o valor que deveria. Como é que tu vê isso? Assim? O que tu tem feito para chamar a atenção das pessoas e dizer, cara... Isso a gente teve algumas iniciativas, né? Se a gente pegar o próprio Grupo Digital lá atrás, na essência, quando a gente foi, era muito isso, para fortalecer o nosso mercado regional, tanto dos portais, né? Então, o que a gente vê, assim, os portais hiperlocais, eles são muito fortes, né? Tu pega hoje aqui, acontecendo aqui, que o Jailson completou 20 anos, eu acho que essa semana, né? E ele foi um dos mentores do De Olho na Ilha, a gente ia lá na queijaria ali em Santa Mônica, junto com ele foi muito... legal com a gente nesses direcionamentos. Então, acontecendo aqui tem 20 anos, De Olho na Ilha tem 15, né? Então a gente se apropriou muito, né, do conhecimento dele, ele nos ajudando e sempre torcendo para isso. E a gente tem vários outros, pega o Portal da Ilha, Guia Floripa, mas eu acho que o que falta é de fato as empresas, né, as agências, as marcas locais investirem mais nesses portais para eles serem cada vez maiores, né? Porque não são todos que têm um Grupo Topcar 10 anos anunciando. E a gente sabe da dificuldade hoje de vender banner, né? É difícil, tem que achar modelos de comunicação, projetos específicos para conseguir rentabilizar. O que o cliente compra de um portal hoje, um anunciante? O que ele quer do portal? Cara, muitas vezes quer o quê? Quer essa visibilidade que o portal tá. O banner ele acaba sendo
um brinde, uma digamos entrega assim. secundária. Então essa parte de conteúdo do branding content, né, é uma coisa que a gente vendeu muito ano passado em algumas empresas, até Lojas Colombo, por exemplo, isso foi um case que eu achei muito legal deles, que esse olhar eu acho que essas marcas maiores podem ter. Quando a Lojas Colombo reinaugura foi esse ano, em janeiro, reinaugurou no centro da cidade, o que ela fez? Em vez de fazer grandes mídias na cidade, ela pegou todos os portais hiperlocais, contratou eles para fazer branding content da abertura da loja. Uma história de blitz, assim, né? Sim, chama. Todo mundo tava lá. Aí você pegava lá, tava o Portal da Ilha, tava a Guia Floripa, tava todo mundo lá, que eles trouxeram, valorizaram esses portais locais e botaram de fato, né, investimento ali que traduziu, né, muito legal na repercussão. Então tiveram vários portais falando daquela inauguração. Eu tenho uma sensação que a gente ainda não aprendeu a fazer comunicação como deveria, assim, eu acho. Mas eu vejo uma certa vergonha do que a gente produz, de certa forma, no sentido de a gente ficar se comparando o tempo todo com São Paulo, com o Rio de Janeiro. A gente não tem, talvez, uma tradição tão forte como eles tiveram já no passado, de fabricar a referência deles. E a gente, não sei, uma sensação que a gente acessar um conteúdo local ou coisa parecida, você está menos informado do que você acessar um portal da Folha, o portal do UOL, né, coisa parecida. Como é que está vendo esse lado, assim? Cara, assim, eu falando particularmente por mim, pelo que eu vejo no De Olho na Ilha, até pelo crescimento que ele teve, né, a gente começou o De Olho na Ilha lá em 2008, devia ter, sei lá, 500 visitas por mês, né? Hoje a gente tem aí uma média de 60, 70 mil usuários únicos por mês, né? Que é bastante, não é, mas tem uma relevância aqui local e a gente está vendo muito isso, as pessoas estão começando a valorizar mais essa identidade, né? E por quê? Hoje quando a pessoa vai, os portais hiperlocais eles se beneficiam disso. Quando a pessoa vai no Google buscar sobre alguma coisa, esses portais hiperlocais, pode ver hoje aqui, bota notícias em Florianópolis no Google. Vai aparecer a NSC, NDTV, mas aí tá o De Olho na Ilha, tá o Portal da Ilha. Cara, quem diria que 2 portais hiperlocais vão estar concorrendo dentro da busca do Google com os 2 maiores players aqui da nossa região, né? Enquanto vale isso, né? Então, assim, a gente começa a perceber, assim, eu acho que o que poderia ter, sim, uma rede desses portais hiperlocais, que a gente tentou fazer uma época para se transformar num grande guarda-chuva, né, e valorizar esses portais hiperlocais aqui na região. Né, que a gente, por exemplo, tem uma... Digamos, a cidade fabrica uma quantidade enorme de atividades criativas, né? A gente fala, por exemplo, de música que a gente conversou, a gente fala de gastronomia, a gente fala de empresa de tecnologia. Teoricamente, isso é uma quantidade absurda de criatividade e coisas interessantes sendo construídas. Mas a gente vê que as pessoas não se falam, muitas vezes até ficam sonhando chegar aí para São Paulo para poder chegar e considerar que estão impactando o mundo. É muito engraçado essa falta da gente chegar e valorizar e trocar figurinhas e construir uma bolha, um processo de construção dessas narrativas a nível global através da nossa cidade. E é isso, essa parte de criatividade em Floripa é sensacional, né? Tu pega a parte de tecnologia, de artistas, de tudo. Aí tem até um amigo nosso, que é o Alex da Globo, o Alex Lima, ele sempre falou, né? Cara, Floripa não é a ilha da magia, ela é a ilha da criatividade, sempre vai ser. Só que ainda inexplorada nesse sentido de organização para de fato vender isso, né? Que é muito mais que tecnologia, né? Se a gente pegar, Floripa ela é um berço, né, de grandes empresas, de ideias, de artistas, né, que precisam de fato serem olhados e valorizados. Isso acontece. É um desafio. E conectar essas pessoas, né? Também acontece um fenômeno interessante, Dudu. A gente tem visto alguns portais que têm um foco na nossa região conquistarem uma audiência nacional, assim, escalarem isso, né? Hoje tem muitas pessoas de fora que acabam caindo no De Olho na Ilha, assim, por algum motivo. Cara, a gente acontece isso? Acontece, tem, sim, hoje 30%, 40% da audiência são de outros estados. Interessante. Né? E agora fica quase meio a meio no final do ano. Né, que é muito esse momento sazonal de temporada, né? O pessoal quer ver o que vai rolar aqui. O que vai rolar, o que está acontecendo, faz uma busca sobre, eu quero saber como é a Cachoeira do Bom Jesus, o Jurerê e tal, e aí eles acabam caindo de olho na ilha e ali tem um conteúdo relevante, né, que a gente está buscando trabalhar muito esse lado também, né, de mostrar as coisas boas da cidade. Então isso vem acontecendo e até de outros países. Ano passado, acho que tiveram 60 países que acessaram De Olho na Ilha. Interessante.
que é interessante, né? Tu vê, podem ser brasileiros que estejam morando lá, querendo se informar. Manezinhos pelo mundo, e eu como sou manezinho aqui, né, da Carmela Dutra, eu fico muito orgulhoso. Mais um ponto pra Carmela Dutra aí, Duda, vamos registrar, a gente faz essa contagem. Faz essa contagem. Isso, exato. Então, assim, cara, é um negócio que eu vejo muito legal, a gente vê assim, a gente manezinho, vê esse crescimento da cidade, ainda tem muito o que fazer, mas, cara, o que é Floripa aí nos últimos 20 anos foi um salto, né? Uhum. A gente entrou no assunto da questão da comunicação. A gente estava falando da questão da dificuldade de mostrar valor para as pessoas que estão comprando o processo de comunicação, seja o trabalho da assessoria de imprensa, o trabalho de construção de site. E a gente muitas vezes tem que chegar e fazer a entrega final, né? Fazer uma entrega, fazer a venda de fato, viabilizar a venda, ou virar uma conversão direta no site, ou chegar e fabricar lead que seja quente para teoricamente fazer venda no final. Porque as empresas, de certa forma, estão querendo dar segurança, né? De chegar e ter realmente vendas sobre o investimento que está fazendo no processo de comunicação. E a gente tem visto, e a gente brinca muito, como é manezinho daqui, a gente fala, né? Hoje as pessoas estão querendo pescar já o peixe frito, né? Então, gostei da metáfora. Estão querendo pescar o peixe frito, isso acontece muito, e nessa época o que a gente fez? Agora, na época da Tainha, a gente escreveu, inclusive, um artigo no blog da National Vox sobre isso. Né, que, cara, o trabalho digital não é pescar o peixe frito, tem toda uma estrutura, não são todos os leads que vão ser bons, né, a gente não pode, quando vem um lead ruim, ficar olhando para o ruim, não, cara, o que veio de bom ali, e isso, se tu olhar na própria pesca da Tainha, eu moro ali em Jurerê, eu fiquei vendo muito isso, cara, eles vão lá todo dia, jogam a rede, vão lá, remam, se esforçam, puxa na praia, chega lá, tem 3 tainha e 10 baiacu. O que eles fazem? Cara, o baiacu joga fora e comemora as 3 tainhas. Eles não vão vender, mas vão fazer ela frita ali para comer no almoço. Então, assim, eu acho que essa percepção e entender que, cara, as pessoas levantam a mão com interesse no teu produto, cara, aí sim vem a questão do produto, né, do preço, do atendimento. Não tem como garantir que um lead que venha, que botou interesse no teu produto ali, já vai comprar, tirar pedido. Né? Seria muito fácil, seria o melhor dos mundos, né? Vou anunciar no Google e no Facebook, Instagram e vou sair só tirando pedido. A gente sabe que não é assim. Então essa metáfora do peixe frito é isso, né? As pessoas têm que entender que é um processo e esse processo a gente viu e validou fazendo esse gancho, que é o seguinte, a gente tem visto no mercado essa distância, né, do marketing e vendas. Isso. Né, tem muito brigar. A gente gerou um monte de lead e não tem venda. Mas vocês geraram um monte de lead, mas os leads são frios. E aí fica essa eterna briga. Também, mas eu fico pensando também um pouco de falta de maturidade das empresas, de certa forma. Porque um dos lados da comunicação é você construir uma narrativa que seja interessante. Aí você pode ter uma estratégia de comunicação. E aí pode viabilizar, teoricamente, venda no final. Isso. Só que aí você não tem narrativa e não tem uma estratégia comercial. Então, quer dizer, você... E aí, o que a gente fez, né? Que a gente percebeu, hoje a gente faz 2 meses, a gente criou uma nova empresa, que é a Lead Squad. A Lead Squad, a gente viu no mercado essa junção, né, do marketing e vendas voltado para empreendimentos imobiliários. Então a gente traz esse nosso background de marketing, de comunicação, né, de criatividade, mas agora atendendo grandes empreendimentos imobiliários aqui na cidade com foco em conversão de vendas. Então o que né, a gente tem feito é uma aceleradora de vendas de empreendimento imobiliário. A gente faz a gestão dos leads, a nutrição, distribuição para a equipe comercial e não só isso, a gente acompanha essa equipe comercial para ver, cara, como é que está o atendimento, como é que o corretor está conversando, como é que está sendo esse papo, né, até chegar lá na conversão e a gente entender. A gente sabe que deu 5% de conversão, é a média da operação. Cara, então a gente sabe que a cada 100 leads, 5 vão fechar. Então 95 não são ruins, de repente eles não estão no momento certo, mas vamos focar nesses 5% de conversão. Né? Então a gente está nesse processo, fechamos já o primeiro contrato da Lead Squad, então a empresa com 2 meses já fechamos com a Modular Empreendimentos, que é uma construtora muito jovem aqui de Floripa, tem 8 anos de mercado, e entendeu esse modelo e a gente está implementando um trabalho muito legal junto com eles, junto a 3 empreendimentos ali no norte da ilha. Que legal! E é bacana, digamos, são umas vendas mais consultivas, tem um relacionamento que tem que fazer de longo prazo, então tem um processo de construção de um lead, e esse lead tem que ser realmente cultivado. Isso. A gente fala, por exemplo, de vender, por exemplo, um e-book no site, tu consegue, teoricamente, num anúncio fazer a conversão direta, que é uma outra história, né? Tem outro eixo. É bacana esse lado de você chegar e fabricar exatamente essa expertise para uma venda complexa. Isso, e aí a gente vê, né? Tem que entender muito também o ciclo de venda, né? Qual é o tempo médio que um lead vem, gera ali um lead de interesse no empreendimento, quanto tempo leva para ele comprar?
Então não adianta também só ter um olhar de 30 dias, né? Sim. A gente precisa ter um olhar mais amplo. Então, se o ciclo de compra normalmente é de 3 meses, então a gente tem que olhar a jornada desse lead de 3 meses para daí sim ter uma visão mais estratégica e assertiva. Um dos lados que a gente gosta bastante de conversar, eu digo com o Jimmy bastante, é a questão da construção da narrativa. A gente leu o livro do Jornada do Herói, do Joseph Campbell, a gente gosta bastante desse lado, de chegar e fazer uma história assim, interessante para ser contada. Como é que vocês veem esse lado, assim, de chegar e quer ver que a empresa, assim, pô, mas é tão maçante que tu estás apresentando? Como é que vocês trabalham isso? A gente tá, uma das coisas, principalmente agora com a Lead Squad, o que a gente tem visto, tá tentando levar para o mercado. Sim, ele tem que ser uma narrativa interessante, mas o que a gente percebeu, inclusive com a nossa experiência de 18 anos, né? Quando a gente faz um arroz com feijão bem feito ali, sabe? Que seja transparente, que tenha uma narrativa assim coerente, que tenha uma entrega lá no final e tu consiga passar essa percepção, né? Tu consegue ter uma conversão muito maior, porque se fica só no lado da criatividade, de pensar coisas muito mirabolantes, acaba assim, é um negócio legal, fica bacana, mas tá aí no final do dia a construtora tem que vender prédio, a Top Car tem que vender carro, né? Então a gente precisa ter uma balança, né? Uma calibragem em relação a isso, para não ser nem tanto criativo que não gere conversão e nem tão pouco criativo que também... Talvez acho que tem uma empresa, bem no começo, é que ela tem dificuldade de fabricar sua diferenciação, né? Sua narrativa de suporte para a operação. Uma empresa que já está, digamos, 10 anos operando no negócio, ela já descobriu como é que ela é diferente no mercado. E até nessa narrativa a gente deu a sorte, né, de ter esse primeiro cliente que é a Modular e Empreendimentos. Ela já entra para um conceito de construção civil totalmente diferente que o mercado está trabalhando aqui na região. Eles são percursores, né, no Brasil. Acho que tem 1 ou 2 construtoras nesse formato, que eles trabalham com plantas customizáveis e personalizáveis a qualquer momento. Então, se tu compra um apartamento de 50 metros quadrados, que é o módulo deles, tu consegue, o apartamento já está todo pronto para ele transformar num loft, ou num 2 quartos, ou num quarto. Então, eles já estão trazendo esse modelo de inovação para a construção civil, e a própria narrativa deles é isso, viva na sua história. Então, a gente já pega esse primeiro cliente que a gente tem, ele já tem uma narrativa muito aderente, né, com o mercado e o momento de vida das pessoas, que tu casa, depois tu vai ter um filho, então a tua unidade do apartamento pode te acompanhar ao longo da vida, né? Então, o nosso desafio agora é isso, usar essa narrativa que tem muito forte de marca da Modular e fazer isso se transformar assim em venda de apartamento no final do dia. Sim, show de bola. E, cara, tu falou essa parada da calibragem, assim, né, de entregar as duas coisas e também entregar o resultado. Muito do trabalho que é feito por um player de mídia é um trabalho intangível, né? É difícil tu materializar isso na cabeça do cara que tá comprando. Só que esse trabalho tem um grande valor, né? O cara tá bem posicionado com a marca dele num lugar de destaque, faz com que ela seja vista, que isso gere percepção e posicionamento na cabeça das pessoas. E eu imagino que, por exemplo, a gente tem esse desafio no podcast, no Jogando pra Plateia, né? E um portal de notícias também tem esse desafio. Claro. A gente tem dificuldade de vender brand, assim. As pessoas parecem que não querem comprar isso, elas acham que isso é de graça, que isso não tem valor, né? Cara, esse é um grande desafio, né? Tu conseguir transformar a tua marca, seja, né, o Jogando pra Plateia, ou seja, o próprio De Olho na Ilha, enquanto portal, como que tu vai entregar? Porque tu tá entregando intangível, né? Isso. Quanto vale o Dudu tá aqui hoje no Jogando pra Plateia? Né, vale um monte! Vale muito, vale muito. Não, é isso que eu ia falar. Vale né, uns 10 Bitcoin no mínimo. Aí, ó, né? Isso vale muito, é inexplicável, porque, cara, vocês fazem os recortes, eu tô aqui, eu tô num ambiente que tem vários outros profissionais que também estão juntos, né, que a gente vê. Então, cara, isso não tem, muitas vezes, até como mensurar, mas é importantíssimo. E nessa nossa estrada, assim, junto com vários empresários, teve alguns que já estão com uma mentalidade que é muito legal. Eles têm trabalhado no seguinte conceito: cara, eu preciso ter a minha autoridade, eu preciso investir em brand, ele sabe disso, e ele, na cabeça dele, que é, cara, é lá no final do dia, eu sei que tudo que eu estou fazendo vai ter reflexo lá na venda, então eu não vou ficar vendo se os 10 mil que eu investi no De Olho na Ilha, quanto que ele está me trazendo de negócio agora, porque daí não vai fazer sentido, tu não sai do lugar, tu vai ficar correndo atrás do rabo. Agora, se ele entende que o investimento que ele está fazendo, multicanais, em todas as frentes, né, de pontos de contato da marca dele, se ele fizer bem feito, ele sabe que lá o produto no final vai sair, né, o final da linha lá vai ter o tão sonhado resultado. No final das contas, como é que a gente
Afinal das contas, a gente quer que o processo comercial seja mais barato, né? Que o CAC, né? O custo de aquisição do cliente seja mais baixo, né? E o problema é que não tem como verificar que aquela presença que apareceu no site lá do De Olho na Ilha, ou jogando para a plateia, que seja, né? Fez a decisão de compra ficar mais fácil. Não é visualmente fácil. Porque ele pode ter, inclusive, né? Dado uma volta absurda. A gente pode estar aqui, o Dudu tá falando da National Vox, da Lead Squad, o cara viu o podcast, ele foi lá e simplesmente chamou no WhatsApp do site. Na minha percepção, que é, cara, o site que trouxe o... bombou. Né? Mas, na verdade, por isso que é importante ter essa visão multicanal. E, cara, a gente tem um exemplo disso na mesa, né? Porque tu falou uma coisa muito legal. Eu fazia o evento, o Olhocon, e o De Olho na Ilha tava lá, era um parceiro de mídia. E lá no Olhocon, o De Olho na Ilha foi pro Clique RBS. Isso. Só que isso é uma entrega intangível. Tipo quanto valeu pra mim estar lá, né, naquele dia? Exato. Então, só que o evento te entregou isso. O Olhocon te deu isso, mas isso foi um acaso, né? Como é que a gente mensura isso, não né, cara? tem como mensurar. E nessa época do Olhocon lá, cara, foi muito louco, porque a gente tava divulgando, né? Inclusive teu pai, a gente era muito parceiro, publicava as matérias, o De Olho na Ilha sempre apoiou. Sim. E aí, quando a gente tava lá, o Eduardo Loreia, na época, era o gerente de internet, eu acho, do Grupo RBS, o Delton, diretor comercial, né? O Delton palestrou nesse dia? O Delton palestrou. Cara, e quando ele falou isso, não, porque eu tô olhando pros portais hiperlocais e tal, eu fui lá, ele tava indo tomar um cafezinho, fui lá, peguei um café, me apresentei e deixei o cartão. Cara, na segunda, isso era na sexta ou na quinta, na segunda-feira ele me ligou, a gente foi até foi aqui na RBS, era aqui do lado, a gente foi lá e entramos pro Clique RBS, já tava com a barrinha do Clique, quando saía a matéria do De Olho na Ilha, que eles botavam no portal do Clique, cara, caiu o site, era uma força muito grande. Então, no De Olho na Ilha, ele tem 3 momentos para mim, que é legal compartilhar, que são muito importantes. O primeiro, ele foi um ativo que fez eu me tornar sócio da National Vox, que isso não tem preço, né? Naquela época, para mim, hoje o que a gente tem, está construindo até agora, foi esse pontapé inicial. O segundo foi ter entrado para o Clique RBS, e no mesmo ano que a gente entrou para o Clique RBS, a gente teve uma sorte muito legal de ter feito uma ação junto com o Guga Kirten, né, o nosso manezinho aqui, da Semana Guga Kirten no portal De Olho na Ilha. Né, a gente tem uma confraria de dominó, que é o Dominó do Estimado, ali na Cachoeira do Bom Jesus, já com 30 e poucos anos de história. E aí lá eu apresentei pro Guga o De Olho na Ilha, que ele era jogador ali, junto com todo mundo. Daí ele falou, não, cara, vamos pensar alguma coisa. Cara, na outra semana a gente estruturou uma ação que era um concurso cultural da Semana Guga Kirten no De Olho na Ilha, e fazia bolinha autografada pelo Guga, raquete. Em resumo, a gente teve 24 mil participações do Brasil inteiro na Semana Guga Kirten no De Olho na Ilha, que aquilo ali deu um boom também de representatividade pra gente, foi muito legal, né? Então esses 3 momentos marcaram muito na história do De Olho na Ilha. E foram momentos que tu estava posicionado no lugar certo, na hora Exatamente. certa. Que é intangível, né? Aqui no Jogando pra Plateia, por exemplo, a gente já teve mais de uma startup que passou por aqui e fez um acordo de investimento na sequência. E a gente foi um dos fatores para isso acontecer, obviamente, né? A gente não pode pegar todo o crédito pra gente, mas isso também ajudou a viabilizar. Então, hoje o desafio que a gente tem, que eu acho que é um desafio do mercado como um todo, é como tangibilizar isso, né? Como mostrar para as pessoas que esse acaso acontece e é viabilizado por um posicionamento de brand bem construído. Eu já tô esperando qual é o contrato que eu vou fechar depois que for pro ar o programa aqui do Jogando pra Plateia. Tu te prepara, tu vai descer a escada ali, já tem 15 investidores ali embaixo. Né? Não tenho dúvida, cara, esse trabalho que vocês fazem é fantástico aqui de valorizar, né, o que é nosso, e querendo ou não, vocês são esse hub que mostra toda essa criatividade, todo esse potencial, né, que tem a nossa cidade. Legal. Dudu, cara, obrigado pela tua vinda, né? Pelo papo. Não sei se tu quer deixar alguma referência no sentido do que tu tá enxergando, né? Pra National Vox, pro De Olho na Ilha, pra esse novo negócio, assim, o que tu enxerga pra o Dudu como pessoa, né? Tu já é um cara que faz low carb. Qual é o Dudu de mais ajuda, 10 anos? Cara, eu acho que assim, tanto no empreendedorismo, né, e na vida pessoal, que a gente é um empreendedor da gente mesmo, né? Sim. Eu acho que tem que acreditar, botar a cara na rua e fazer acontecer, sabe? E saber que depende da gente, cara. Né? Que nem a gente viu, né? O mercado não tá tão bom, não sei o quê, da agência tá, não sei, com a National Vox tá meio truncado esse ano. Cara, vamos abrir outra empresa, velho. Sim. Entendeu? Não tem essa. Sim. Vamos pra cima.
Então, esse é o recado, assim, né, nessa trajetória. Eu tô mais de 20 anos no mercado, né, e empreendendo. A gente vê isso, cara. Tem que acreditou, botar para frente, se reunir, né, e fazer acontecer. E o que a Lead Squad é um caso desse, né? O Flávio Porto, até que está aqui nos bastidores acompanhando Sim. a gente, né, nosso sócio, junto com o Gustavo da Lead Squad. E foi bem isso, cara. A gente construiu um relacionamento com o Flávio. Ele era gerente geral de marketing da Top Car durante 10 anos. Aí ele saiu da empresa agora faz uns 2 meses. E a gente montou junto essa operação da Lead Squad, que já está um sucesso, trazendo todo esse background, tanto dele enquanto mercado automotivo, para levar para a parte imobiliária, e o nosso enquanto agência, né, e comunicação. Né? Então, assim, mais uma vez, né, cara, as coisas acontecem, né, que nem vocês falaram, quanto que vale isso? É intangível. Isso. Então, o que a gente tem que ter? Tem que estar preparado para essas oportunidades, né? Tem que estar para encontrar a sorte, digamos assim, mas tem que estar depois o pessoal fala assim, foi sua sorte, né? Exato, mas pronto, cara, e assim, e acontece a sorte gosta de te encontrar trabalhando, né? E até na low carb, né, cara, quem me via lá com 24, 25 quilos a mais antes, e olha agora, não, mas pô, não, ele fez isso, fez aquilo, não, tá tomando... fez uma cirurgia, Não, e aí... A bariátrica do Dudu. Aí o que acontece, cara, e não suplemento, não faz, não, mas agora tá fazendo suplementação de hormônio, de não sei, cara, não tô fazendo nada, velho. Só tô me alimentando bem de carnívora total, né, trazendo um pouco de outros alimentos baixo carboidrato, e é isso aí. Carnívora, qual a carne, cara? Cara, eu tenho comido bastante picanha, costela, que eu adoro. A costela? Costela com gordura. É um entrecô? Entrecô, Tu faz em... Cara, a costela geralmente eu pego pronto ali no negão na SC, que não tem erro, né? Aquela não tem erro, a ponta da agulha ali é hors concurso, né? Sim. Mas... Aquela não dá, tu não precisa nem mastigar, não precisa de dente. Não precisa. Como dizem lá, né? Até o sem dentadura vai. É isso aí, cara. Costela tem que ser assim, cara. Costela tem que ser... a manteiga. Pois parece que tá comendo manteiga. E tu já encontrou os gurizão na água de novo? Cara, então, isso é uma coisa que até hoje, antes de vir pra cá, eu tô tomando café com a minha esposa ali de manhã, né? Do cafezinho preto, que eu não como nada de manhã. Tava em jejum, né? Uhum. Mas café pode. Aí eu ainda falei pra ela assim, cara, que loucura, né? Faz 4 anos desses gurizão que me tiraram da inércia e eu nunca encontrei pra agradecer eles. Uhum. Porque no dia eu fiquei puto, mas agora eu tô louco pra encontrar e agradecer, né? Porque tá foi aqui o pançudo. Quebrar a prancha na cabeça. Só que eles não vão te reconhecer, então não vai dar certo. Eles vão olhar pra ti, mentira. Não és tu. É isso aí, Dudu. Cara, obrigado pela vinda aí. Deixa os links De Olho na Ilha, a gente vai deixar na descrição, mas cita aí pro pessoal. Primeiro eu queria mais uma vez agradecer, né, Ferrari e Jimmy aí pela oportunidade, é uma satisfação muito grande. Eu sou um cara bem low profile, eu não gosto de aparecer muito, mas quando vem convites assim de pessoas que a gente admira e vê que é um trabalho bem bacana aí pro mercado, a gente acaba perdendo um pouco da vergonha e vindo falar um pouquinho da gente. Não, tu comunica pra caramba, tá louco. E aí, o site é o deolhonailha, né, .com.br, nacionalvox.com.br e agora, né, a mais nova empresa aí da nossa caminhada, que é a leadsquad.com.br. Show de bola. Muito obrigado. Valeu, até a próxima. Até a próxima, vai estar tudo aqui na descrição. E em breve a gente convida de novo para fazer um papo mais fundo ainda sobre low carb. Perfeito. Com mais alguém na mesa e tal. Isso, de repente trazer alguém da área, né, que possa fundamentar tudo que eu falo, né? Porque eu falo com experiência própria. Ou podemos trazer até um pançudo para convencer também. Pode ser. Já tem eu aqui na mesa, né? Mas eu tô no caminho, Muito legal, muito obrigado. Show de bola, tamo junto. Obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, que nos segue, que nos acompanha, né? Comenta, deixa a tua impressão sobre o papo que a gente fez aqui, porque isso é muito importante pra gente se sentir motivado a continuar. Nas nossas redes sociais você encontra os cortes com os principais trechos dos nossos papos. Inclusive, essa semana tem um viralizando ali, que é o do carro voador. Do carro voador, verdade, boa. Nossa, esse corte, né, com o Daniel, que é CEO da Embraer X, ele falou dos projetos da Embraer construindo o carro voador. Pois é. Pô, vai ser bacana esse negócio. Será que a gente vai pegar, vai ser o Uber, a gente vai sair voando de um lado pro outro? Pô, vai ser legal, né? Isso aí. Só fugir desse trânsito aqui de Floripa já era isso aí. Diz que é 2026, então tá... Diz que é ele tá querendo fazer pra questão de anos, né? Isso, verdade, sim. Exato. Pô, é loucura. Eu fico imaginando, é loucura esse negócio. A gente chegar e ter esse modo de transporte, né? Digamos, da gente ir de um lugar pro outro, em 10 anos vai ficar diferente do que a gente tá acostumado.
A gente não vai ser mais aquele negócio que a gente tem hoje de pegar um carro, comprar um carro e coisa parecida. Não sei exatamente como é que vai ser. Eu também não sei. Eu tenho já tô chegando, tô esperando o drone. Então, tô com um filho de 7 anos e é bem isso, né? Quando ele tiver 18, o que vai ser, né? A gente não sabe. A gente não sabe, mas vamos estar lá pra ver, né? Vamos, com certeza. O low carb vai nos levar lá. Exato. Low carb é até uns 120, 130, né? Não dá pra ir. É isso aí. Show de bola, então. Muito obrigado. E a gente quer agradecer aos nossos parceiros, né? Agradecer ao Danco, que é a casa hoje que está nos recebendo nesse espaço incrível aqui do Eduardo Vicari, Chuchu, nosso grande parceiro. E agradecer também ao Davi Paes e Lima, que nos auxilia aqui em todo o processo de comunicação. É nosso parceiro oficial para isso. Beleza, Ferrari? É isso aí, Jimmy. Muito obrigado, então, e até o próximo episódio do Jogando. Para a plateia. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.